Viver para cada dia. Capítulo 9. A santidade no corpo e na mente. Uma reflexão sobre a pornografia à luz das Escrituras. O vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. A pornografia é um dos grandes desafios da vida cristã na atualidade. Em um mundo onde o acesso a conteúdos impróprios está a poucos cliques de distância, muitos cristãos lutam contra esse vício silencioso. O consumo de pornografia tem devastado casamentos, minado a santidade e afastado pessoas da presença de Deus. Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, enfrentava um contexto de imoralidade sexual muito semelhante ao que vivemos hoje. A cidade era conhecida por seu culto à prostituição e pela promiscuidade generalizada. No entanto, ele lembra aos crentes que seus corpos não pertencem a si mesmos, mas a Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, um lugar que deve ser santo, puro e dedicado ao Senhor. A pornografia não é apenas uma questão moral, mas uma questão espiritual. Ela nos afasta de Deus, corrompe os nossos pensamentos e destrói a nossa visão do verdadeiro amor e intimidade. O impacto da pornografia no corpo e na alma. Muitas pessoas acreditam que consumir pornografia não tem consequências reais. No entanto, a Bíblia nos ensina que os pecados sexuais afetam tanto o corpo quanto a alma. Paulo escreve: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6,18. O pecado sexual tem um impacto profundo. Estudos mostram que o consumo de pornografia altera a estrutura do cérebro, criando padrões de dependência semelhantes aos das drogas. Isso leva à escravidão mental, à insatisfação nos relacionamentos e à incapacidade de enxergar a sexualidade como um dom de Deus. A pornografia também destrói a visão bíblica do casamento. Jesus nos alerta: eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério com ela. Mateus 5,28. Isso significa que a luta contra a pornografia não é apenas sobre evitar um ato físico, mas também sobre proteger a pureza da mente e do coração. O chamado à santidade, nosso corpo, templo do Espírito. Em 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, Paulo nos lembra que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Isso significa que Deus habita em nós e que devemos cuidar do nosso corpo e da nossa mente como lugares sagrados. A pornografia profana esse templo, trazendo impureza para aquilo que deveria ser santo. Assim como no Antigo Testamento, o templo precisava ser purificado para que Deus habitasse nele, precisamos purificar os nossos corações e mentes para que a presença do Espírito Santo seja plena em nós. Em Efésios 5,3, Paulo escreve: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. O cristão é chamado a viver uma vida de pureza, onde o pecado não tem lugar. Isso não significa perfeição, mas um compromisso diário de buscar santidade e fugir das armadilhas do pecado. Como vencer a luta contra a pornografia? A boa notícia é que Deus nos dá recursos necessários para vencer essa batalha. Aqui estão alguns passos bíblicos para alcançar a libertação. Reconhecer o pecado e confessá-lo a Deus. O primeiro passo para a vitória é admitir que a pornografia é um problema e confessá-lo diante de Deus. 1 João 1,9 nos garante: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não rejeita um coração arrependido. Ele nos oferece graça e uma nova oportunidade de recomeçar. Fugir da tentação. A Bíblia nos ensina a fugir da imoralidade e não apenas a resistir. Paulo escreve:
Fuja da prostituição. 1 Coríntios 6,18. Isso significa tomar medidas práticas como evitar redes sociais ou sites que possam ser gatilhos, instalar filtros na internet e buscar ocupações saudáveis para a mente. Renovar a mente pela palavra de Deus. A batalha contra a pornografia começa nos pensamentos. Romanos 12,2 nos ensina: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A melhor forma de renovar a mente é substituir pensamentos impuros por verdades bíblicas. Memorizar e meditar na palavra de Deus fortalece nosso coração contra as tentações. Buscar ajuda e prestações de conta. A pornografia prospera no segredo. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Ter alguém de confiança, um pastor, amigo ou líder espiritual para prestar contas pode ser um passo poderoso na caminhada de libertação. Alimentar o espírito e não a carne. Gálatas 5,16 nos ensina: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quanto mais nos enchemos das coisas de Deus, oração, louvor, comunhão com os outros cristãos, menos espaço damos para os desejos da carne. O poder da graça e a restauração em Cristo. Talvez você já tenha tentado vencer essa luta antes e falhou. Talvez se sinta indigno do amor de Deus, mas a boa notícia do Evangelho é que há esperança e restauração em Cristo. O diabo tenta nos aprisionar no ciclo da culpa e da vergonha, mas Jesus nos convida a experimentar a liberdade. João 8,36 declara: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus não apenas perdoa, mas restaura. Ele pode renovar sua mente, curar o seu coração e transformar a sua vida. Em Joel 2,25 há uma promessa: vou compensá-los pelos anos de colheitas que o gafanhoto destruiu. Isso significa que Deus pode restaurar aquilo que foi perdido: pureza, relacionamentos e até mesmo a autoestima, destruída pelo pecado. A santidade não é um evento, mas um processo diário. Deus está ao seu lado nessa jornada e deseja que você experimente a verdadeira liberdade em Cristo. Aplicação para o dia. Estabeleça um tempo diário com Deus. Leia a palavra e medite em versículos sobre santidade. Ore pedindo forças para vencer a tentação. Evite armadilhas. Se necessário, limite seu tempo na internet. Instale bloqueadores e filtros para evitar conteúdos inadequados. Tenha uma pessoa de confiança para prestar contas. Um amigo, um líder espiritual pode ajudá-lo a permanecer firme. Substitua maus hábitos por bons hábitos. Pratique esportes, desenvolva hobbies saudáveis e ocupe sua mente com coisas mais produtivas. Creia no perdão e recomece sempre que cair. Se você falhar, não desista. Volte para Deus e recomece. Que Deus nos abençoe dos laços do amor do crucificado.